Então, boa tarde, queridos irmãos e irmãs. Agradeço a oportunidade de participar desse evento comemorativo dos 66 anos da nossa querida Casa Luz Divina. E é com muita alegria no coração que, dando continuidade ao tema do mês, as Epístolas de Paulo, hoje eu vou falar sobre a Epístola de Paulo aos Efésios, enfatizando um dos seus ensinamentos, em que nos fala sobre o homem novo. Nas palestras anteriores deste mês, nossos irmãos e irmãs já ensinaram o significado da palavra epístola e também nos disseram os motivos que levaram Paulo a escrevê-las. Jesus pediu para Paulo não temer, para prosseguir ensinando a verdade através das epístolas, porque estaria com ele, para que não se atormentasse com as necessidades do serviço. Não poderia assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo, mas poderia resolver o problema escrevendo em seu nome. Aqueles de boa vontade saberiam compreender seus ensinamentos, porque o valor da tarefa não estaria na presença pessoal do missionário, mas no conteúdo espiritual do seu verbo, na sua exemplificação e na sua vida. Jesus diz ainda que doravante Estevão permaneceria mais aconchegado a Paulo, transmitindo os seus pensamentos. Desta forma, Jesus deixou claro que o conteúdo das epístolas refletiria os seus próprios ensinamentos. E assim, começou o movimento destas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, seu companheiro abnegado e fiel. A Epístola aos Efésios foi escrita entre os anos de 61 e 63, quando Paulo estava preso em Roma, e faz parte do grupo das cartas denominadas Epístolas do Cativeiro. Os efésios eram os habitantes de Éfeso, cidade situada na costa ocidental da Ásia Menor, na foz do rio Cáister, do lado leste do mar Egeu, atualmente pertencente à Turquia. Era a capital da província romana na Ásia, um importante centro político, educacional e comercial, equiparada a Alexandria, no Egito. Éfeso desempenhou um papel histórico no movimento do cristianismo, pois exercia hegemonia na região jônica, e era também sede da comunidade cristã. Atos dos Apóstolos descreve Éfeso como o ponto culminante da atividade missionária de Paulo, e foi de Éfeso que Paulo escreveu as epístolas aos Coríntios. Na época da instalação do cristianismo primitivo, Éfeso possuía cerca de 250 mil habitantes, se constituindo um dos centros urbanos e comerciais que mais rapidamente cresciam nos domínios romanos do Oriente. Embora na cidade existisse uma expressiva comunidade judaica, de onde saíram inúmeros cristãos convertidos, a cidade também era famosa como centro de magia e taumaturgia, sendo assim um importante centro pagão. Existiam também ali inúmeros templos e panteões, objeto de cultos e rituais aos deuses, sendo mais importante o templo consagrado à deusa Artemisa, ou Diana, a qual a cidade foi dedicada, sendo este templo considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. A cidade era ainda famosa pelos seus filósofos, artistas, poetas, historiadores e retóricos, cujas ideias eram contrárias aos ensinos evangélicos, fazendo Paulo ter grande preocupação para que a comunidade cristã não se deixasse conduzir pelas ideias que lá transitavam. Em outras epístolas, Paulo responde normalmente aos problemas concretos e palpitantes que surgiam em uma ou outra igreja, enquanto que na Epístola aos Efésios ele compartilha ideias e sentimentos elevados com os quais Jesus o iluminou durante a sua prisão. Esta epístola indicava que os aprendizes do Evangelho deveriam procurar levar uma vida simples e desprendida, vigiando os pensamentos e atos e orando.
Olha aí o vigiai e orai que tanto nos ensinam nesta casa. Sugeria para que os cristãos não trilhassem seus caminhos na vaidade, separados da vida de Deus, com dureza no coração, como aqueles que perderam todo o sentimento e que, com avidez, cometem todo tipo de impureza. Nas palavras de Paulo, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, naquele tempo não tinham Cristo no coração, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavam longes, já pelo seu sangue chegaram perto. Quando Paulo escreveu aos Efésios, ele já não vivia para Cristo, mas em Cristo. Isso explica a carta. Ele queria comunicar toda a extensão do entendimento que havia alcançado sobre o cristianismo e despertar nos corações dos cristãos o mesmo amor, a mesma fé e a mesma esperança que sentia no seu coração. Essa epístola pode ser dividida em 10 partes, onde Paulo se dirigiu a todos os fiéis de Cristo, aos cristãos de Éfeso, mas a carta circulou e foi lida por todas as comunidades cristãs da Ásia Menor e teve como objetivo promover a espiritualidade. Os 3 primeiros capítulos são teológicos, enfatizando a doutrina do Novo Testamento, enquanto que os 3 últimos são essencialmente práticos e tratam do comportamento do cristão. Esta é, antes de tudo, uma carta de encorajamento para que a comunidade vivesse de maneira digna e coerente com os ensinamentos de Jesus. Essa carta é uma notável síntese sobre a revelação do amor como caminho de redenção para todos. Paulo inicia louvando e agradecendo a Deus pela sua misericórdia e amor, pois ele nos enviou Jesus para nos revelar a lei do amor e, através dela, ser propiciada a reconciliação de todos os homens, pois que todos são filhos de Deus. Nessa epístola, Paulo nos mostra que Deus é acessível, glorioso, generoso, amoroso, misericordioso, cumpridor de suas promessas, reconciliador, único e sábio. Um de seus temas-chave é o homem novo, onde Paulo exorta a comunidade cristã de Éfeso e de toda a Ásia Menor a se revestir de sua nova natureza humana, onde se faria necessário despertar a consciência, libertando o homem do egoísmo, da vaidade e da ganância. No capítulo 2, Paulo assinala que a redenção é alcançada pela renovação espiritual, dizendo que muitos de nós, antes do conhecimento do Evangelho, agíamos de acordo com as nossas tendências inferiores, buscando a satisfação de nossos desejos, sintonizados com os espíritos inferiores, e assim caminhávamos em desacordo com as leis de Deus. José Herculano Pires, no livro O Novo Homem, diz que para construir um mundo novo, precisamos de um homem novo. O mundo está cheio de erros e injustiças, porque é a soma dos erros e injustiças dos homens. O Espiritismo está na Terra em cumprimento à promessa evangélica do Consolador, para consolar os aflitos e oferecer a verdade aos que anseiam por ela. Sua missão é transformar o homem para que o mundo se transforme. Há muita gente querendo fazer o contrário, mudar o mundo para mudar o homem. O Espiritismo ensina que a transformação é conjunta e recíproca, mas que tem que começar pelo homem. Enquanto o homem não melhora, o mundo não se transforma. É inútil apelarmos para as modificações superficiais, temos que insistir na mudança essencial de nós mesmos. Os anos não nos trazem apenas os cabelos brancos, trazem também a experiência, mestra da vida, e com ela a sabedoria. É no dia a dia da existência que o homem vai modelando o seu pensamento, as suas atitudes, o seu comportamento. Cada idade, afirmou Leon Denis, tem o seu próprio encanto, a sua própria beleza. É belo ser jovem e destemido,
mas talvez seja mais belo ser idoso e prudente, iluminado por uma visão da vida que não se fecha no círculo estreito das paixões ilusórias. O homem amadurece com o passar dos anos. A vida tem em suas estações a semelhança do ano. Ela se divide nas 4 estações de existência que são a primavera da infância e da adolescência, o verão da mocidade, o outono da madureza e o inverno da velhice. Mas também, à semelhança dos anos, a vida se encadeia no processo da existência, de maneira que as estações se renovam em cada encarnação. Viver para o individualista é atravessar os anos de uma existência, quando deveria ser atravessar as existências, as vidas sucessivas, em direção à aquisição de sabedoria. O branquear dos cabelos não é mais do que o início das nevadas no inverno, mas após cada inverno voltará de novo a primavera. E a importância dos anos é, portanto, a mesma de cada passo da nossa caminhada em direção ao futuro, à nossa evolução e ao nosso aprimoramento. Cada novo ano que surge é para nós uma nova oportunidade de progresso que se abre no horizonte e precisamos aproveitá-la ao máximo. Nós reclamamos muito dos erros, das injustiças que existem em nossa sociedade e dizemos que o mundo precisa mudar com urgência. O raciocínio deveria ser o inverso. O homem é que deveria melhorar e se tornar um agente transformador das mudanças que precisam ser feitas na sociedade. E não estamos falando de mudanças superficiais. Santo Agostinho nos sugeriu o diuturno reexame das nossas atitudes. E Emmanuel nos ensina: com Jesus, ergue-se o homem em direção à luz, ao serviço, à sabedoria, à razão, ao direito, à fraternidade, à compaixão, ao entendimento, ao amor, aos bens imperecíveis, à renúncia, à justiça, à piedade, ao Verbo Criador, à virtude, à harmonia e ao contentamento, do pântano ao monte, do lodo à glória. Somos espíritos eternos criados por Deus na sua mais pura perfeição, amor e bondade. Porém, é preciso compreender que as escolhas individuais de cada ser espiritual, que cada ser espiritual traz em si, um homem velho, cheio de imperfeições e desequilíbrios, vítimas de si mesmo, é vítima do mau uso do seu próprio livre-arbítrio. É preciso ressignificar conceitos, rever posturas e mudar comportamentos para o desabrochar do novo homem. A boa conduta do ser exige esforço contínuo e a educação das vontades mais imediatas, do pensamento e das emoções, cuja origem está em nossos sentimentos. Educar pensamentos e sentimentos por meio do esclarecimento e do amadurecimento se constitui na chave para abrir as portas do coração do homem novo, que desponta para viver o mundo de regeneração. Para nós, o homem velho é uma pessoa que, possuindo muitos anos de idade, adquiriu muita experiência de vida. Segundo os ensinamentos de Kardec, a expressão homem velho tem outro significado. O objetivo de encarnarmos na Terra é evoluir, progredir moralmente e alcançar mundos mais felizes. Mas há quem ainda permaneça apegado a velhos costumes, dogmas e velhas crenças. Essas pessoas são denominadas homens velhos. Somos criados todos com a mesma condição e o nosso progresso moral vem de acordo com as escolhas que fazemos em nossas diversas encarnações. Devemos abandonar nossas más tendências, nossas conveniências e hábitos do passado, nos livrar de tudo quanto possa nos impedir de evoluir, utilizando a fé raciocinada. Jesus, sem dúvida, foi um grande professor. Seus ensinamentos nos proporcionam essa reconstrução do homem velho e primitivo para o homem novo e regenerado. No final de cada dia, devemos interrogar nossa consciência
passando revista ao que fizemos e nos perguntando se não faltamos algum dever. E desta forma, tentando nos conhecer melhor, vendo o que precisamos mudar, reformar em nós mesmos. E reformar significa mudar algo para o aprimoramento dos nossos pensamentos e atitudes. Essa reforma é a nossa conhecida reforma íntima, o aprimoramento do nosso espírito. Somos seres em evolução e para que essa mudança ocorra, precisamos de autoconhecimento. Essa é a base para a reforma íntima, para que possamos modificar nossas más tendências, como o orgulho, a vaidade, o egoísmo. Poucos buscam olhar para dentro de si, avaliando as atitudes, os instintos e identificando as próprias falhas. Para transformar o homem velho em um novo ser, Paulo nos convidava a abandonar velhos hábitos, como mentira, cólera, maledicência, amargura, malícia, enfim, atos contrários às leis de Deus, e nos conclamava a aquisição de novos hábitos e pensamentos. Nos conclamava a falar a verdade, trabalhar, partilhar com os necessitados, perdoar, falar construtivamente, ser caridoso, compassivo, bondoso, indulgente, caridoso. O Evangelho de Jesus nos guia nessa reforma. É através dele que aprendemos sobre amor, sobre caridade e as leis de Deus, que são itens indispensáveis para modificar as nossas tendências negativas. A transformação é progressiva, não acontece da noite para o dia. Demanda tempo, boa vontade, disciplina e esforço. Esforço incessante de nossa parte. Mas é esse o caminho para a nossa evolução moral. Temos que estimular o bem que existe dentro de nós, praticá-lo continuamente, até que ele vire um hábito natural e espontâneo, sobressaindo as nossas más tendências. As experiências pelas quais passamos, se bem aproveitadas, podem nos levar à evolução, pois trazem a oportunidade para a reforma das nossas más tendências e para, novamente, a prática do bem. Mas para que isso ocorra, precisamos ter real vontade, para que possamos alterar o nosso pensamento, a nossa palavra, o nosso comportamento, as nossas ações, nos impulsionando para o caminho da evolução. Na epístola, Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação, com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, vos suportando uns aos outros, em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Antes, andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira. Mas Deus, pelo imenso amor com que nos amou, nos vivificou e pela graça nós fomos salvos. O homem, para que possa progredir, precisa estar em contato com outros homens, pois as potencialidades que traz consigo, em germe, só podem encontrar campo adequado ao desenvolvimento quando vivenciadas em sociedade. Como podemos adquirir paciência, alcançar entendimento, exercitar o perdão e a tolerância? Como aprender a amar, se não no convívio com os nossos semelhantes? Os laços sociais são essenciais ao progresso moral. Para conviver em harmonia e estabelecer a paz, é necessário abraçar o Evangelho e combater o egoísmo, a grande chaga da humanidade, que dificulta tanto o nosso progresso individual. Profundamente inspirado, Paulo destaca a necessidade de cultivarmos a humildade, para que reconheçamos a nossa real condição moral. Nessa perspectiva, podemos então exercitar a compreensão, já que todos nós temos arestas a aparar e precisamos ter paciência e tolerância com os nossos irmãos, para que também eles tenham conosco.
Desta forma, os conflitos se dissiparão e a paz será o vínculo que nos une uns aos outros. O contraste entre o homem velho e o homem novo está implícito nos dizeres de Paulo, que nos recomenda nesta frase muito conhecida: andai como filhos da luz. Porque noutro tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. No capítulo 5 desta epístola, Paulo aborda a ética que deve iluminar as relações familiares, o respeito mútuo, a reciprocidade, o amor, visando ao aprimoramento espiritual. Paulo nos fornece o roteiro de semelhante construção: abraçar a verdade, o evangelho, exercitar a justiça, desenvolver a fé, ser instrumento de paz, propagar a boa nova pelo verbo e principalmente pela ação. O homem alcançará a vitória espiritual pela fé em Jesus, o que implica em aceitar o que Jesus nos ensinou e seguir os seus exemplos. A ação do bem, com a quebra voluntária de nossos sentimentos inferiores, produz vigorosos fatores de transformação, renovação na nossa atmosfera espiritual. A redenção vem pela prática das boas obras. Encontramos na epístola também: nós éramos antes incapazes de praticar boas ações, pois estávamos mortos espiritualmente, mas agora é como se Cristo tivesse nos criado novamente, nos dando a capacidade de fazer o bem. Os fluidos espirituais que nos circundam estão impregnados da qualidade dos nossos pensamentos, sejam eles felizes ou infelizes. E é por esta emissão de forças mentais que atraímos ondas semelhantes às nossas, aquelas que emitimos. Se emitimos bons pensamentos, atrairemos a influência dos bons espíritos. Quando o Senhor Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, ele não veio para julgar as questões de um lado ou de outro entre aqueles que brigavam, nem veio para dar vantagem a um povo sobre outro, mas ele veio para se apiedar de todos, integrar todos e reunir todos em um único só povo, um único povo de Deus, porque se algum, pois, está em Cristo, é uma nova criatura. Passaram as coisas velhas, eis que tudo se fez novo, o novo homem. Isso está em Coríntios, capítulo 5, versículo 17, e em Efésios, capítulo 2, versículo 15. Agora, o homem é preenchido com novos pensamentos e sentimentos. Ele tem uma nova visão do mundo, novos valores e novos ideais o inspiram para uma nova meta. É pelo conhecimento da terceira revelação, composta de aspectos filosóficos, científicos e religiosos, que aprendemos a nos observar atentamente, refletindo e buscando identificar as peculiaridades do homem velho e tentando delinear um homem novo, substituindo gradativamente as características de nossa personalidade, incompatíveis com as características necessárias para a renovadora proposta. Isso é um trabalho pessoal e intransferível. Ninguém poderá realizar essa tarefa por nós, nem mesmo Jesus. Ele certamente pode nos ajudar, nos incentivar a moldar esse processo renovador, mas em última instância, quem deverá de fato promover a substituição das condutas desajustadas, dos pensamentos desequilibrados aos princípios divinos, somos nós mesmos. Precisamos também ficar atentos aos costumes e tendências do mundo moderno, que nos instiga a toda hora a violência, atitudes viciosas, podendo facilmente encontrar ressonância em nossos próprios desejos inferiores que os alimentam. Então, precisamos tentar filtrar o que vem de fora. Quando a prática não nos interessa, é preciso aprender a dominar as nossas más inclinações e, aos poucos, ir tentando realizar as nossas reformas e as nossas vitórias com a melhora do nosso espírito. Tendo sempre paciência, pois insucessos e derrotas podem acontecer, de certo virão, mas nós não podemos desanimar. No livro Em Busca do Homem Novo,
do Novo Homem, de Richard Simonetti, ele cita palavras de Paulo na Epístola dos Efésios, capítulo 4, versículo 17 a 24. Digo-vos, portanto, e vos peço em nome do Senhor, que não torneis a proceder com a futilidade dos gentios, eles que estão alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que se encontram e do endurecimento de seus corações. Por isso, perderam todo o senso de honestidade e se entregaram à desenfreada busca de prazeres, lançando-se com ardor a toda sorte de impurezas. Vós, porém, aprendestes com Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele vos instruístes a trabalhar pela própria renovação, despojando-vos do homem velho que se corrompe ao sabor das paixões enganadoras, para serdes o homem novo, criado à imagem de Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. O homem comum, em todos os tempos, quando procura as atividades religiosas, tem estado atento apenas aos aspectos exteriores, com a presença física, nos ritos, rezas, acalentando a pretensão de que esse tipo de participação seja suficiente para garantir paz na terra e felicidade no céu. Mas, não obstante as necessidades de uma vivência autêntica do Evangelho, as igrejas permanecem repletas dos cristãos de hora certa. Aqueles que aceitam o Cristo, falam do Cristo, procuram o Cristo, mas que apenas quando comparecem ao culto, movido muito mais pelo condicionamento social do que pelo propósito de buscar inspiração para terem um comportamento mais nobre, o que significa estar com Jesus em todos os momentos da vida. Somente superaremos semelhante males na medida em que nos conscientizarmos de que a jornada na Terra tem objetivos inadiáveis que poderiam ser resumidos numa única palavra: renovação. O roteiro da nossa evolução é então um empenho de mudança, de derrubada do homem velho, cheio de imperfeições, para o nascimento do homem novo, a que se refere Paulo, criado à imagem de Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Se não buscarmos essa renovação, pouco evoluiremos, por melhores que sejam as nossas intenções. Nesse contexto, todos que conhecem e colocam em prática os ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus promovem transformações expressivas em suas condutas, nos propiciando vislumbrar horizontes de luz em nossas vidas. A transformação de Saulo de Tarso, que de perseguidor se transformou em Paulo de Tarso, o maior difusor da Boa Nova, é o maior exemplo desta mudança. Ele nos apresentou um duelo do homem velho com o homem novo. Paulo, ao conhecer o Cristo libertador de almas, traçou uma verdadeira batalha consigo mesmo, na busca incessante da transformação moral, o intento de todo cristão. Ele que, assim como todo homem disposto a vencer a si mesmo, reconheceu primeiramente as suas más tendências e fraquezas. Na conclusão da epístola, Paulo fala do combate espiritual que o cristão trava no seu íntimo e da necessidade de se fortalecer no Senhor, relacionando todos os recursos defensivos que o homem se utiliza para enfrentar um combate e lhes atribuindo significado espiritual. Paulo diz no final da epístola: portanto, ponde-vos em pé e cingi os rins com a verdade, revesti-vos da couraça da justiça, calçai os pés com o zelo para propagar o evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para enfrentar esse combate, é preciso vestir a couraça da justiça. Ana Maria de Lourdes Magri, numa palestra anterior, nos falou bastante sobre isso. Paulo de Tarso, que conheceu tão profundamente os assédios do mal, que lhe suportou as investidas permanentes dentro e fora dele mesmo, recomendou que usemos o escudo da fé acima de todos elementos da defensiva.
Somente a confiança no poder maior, na justiça vitoriosa, na sabedoria divina, consegue anular os dardos invisíveis, inflamados no veneno que intoxica os nossos corações. Todo trabalhador sincero do Cristo se movimenta na fé de longa luta na terra. Todo trabalhador sincero do Cristo se movimenta na frente de longa luta na terra. Golpes da sombra e estiletes da compreensão nos cercaram em todos os lugares. E se a bondade conforta e a esperança ameniza, é imprescindível não esquecer que só a fé representa escudo bastante forte para conservar o coração imune das trevas. Isso está no livro Vinha de Luz, de Emmanuel, no capítulo 141, denominado O Escudo, nas páginas 297 e 298. Finalizando, Paulo expressa o seu carinho pelos cristãos de todos os tempos, dizendo: aos irmãos, paz e amor da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça esteja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor perene. Queridos irmãos e irmãs, que os ensinamentos de Paulo, contidos nesta epístola, sejam úteis para a nossa vivência nos dias que correm, e que a nossa visão alcance horizontes mais vastos, a fim de captar a verdadeira mensagem espiritual dessas cartas apostólicas. Uma ótima reunião a todos.